também são altamente moralizantes, porque para você se envolver com um empreendimento desse, você tem que adotar a postura que eles estão propondo, como o caso de um suco brasileiro chamado Suco do Bem, que foi comprado recentemente pela Ambev. Ele é um ele é acompanhado, um produto que é acompanhado por todo um ideal de vida, de conduta, de de realmente se engajar com questões do meio ambiente e de ser socialmente responsável, de abandonar a gravata e perseguir o seu propósito, fazer o que você realmente deseja para a vida, em vez de ficar preso num escritório. É, deixa eu pensar. E aí, o que eu concluí, o nome da minha dissertação, inclusive, é Empreendimentos Exemplares, evidenciando o caráter pedagógico desses empreendimentos como empreendimentos que dão exemplos do que deve ser feito para transformar o mundo, tanto para o Estado como para a filantropia e o próprio capitalismo. Existe na Europa mais consolidado, mas está chegando ao Brasil agora, uma coisa chamada títulos de impacto social, que são formas do governo encomendar transformações e pagar por resultados, dentro de um paradigma eficaz. Isso tem se desenvolvido no Brasil. Recentemente teve um fórum de negócios de impacto e finanças sociais que está tentando encaminhar isso dentro do mercado financeiro, configurando o que a Chapelot também chama de financiarização do social, financiarização do social, e eles pretendem, já existe em São Paulo algumas iniciativas de que esses negócios façam um trabalho pelo governo e o governo se preocupe com as questões mais burocráticas de gestão nacional e pague por resultado para esses empreendedores. Então, eles são exemplares nesse sentido de que eles realmente dão exemplos do que pode ser feito e o mercado é apresentado como o principal ator envolvido nisso. Acho que é isso. Bom, muito obrigado, Samantha. Eu vou passar a palavra agora, então, para a nossa última apresentação da mesa aqui, que é do Vitório. Bom, boa tarde, gente. Antes de começar aqui, propriamente, queria agradecer, obviamente, a organização pelo todo o esforço de criar aqui esse espaço, onde a gente pode conversar, trocar ideia. E, sendo um colega de algum deles, viu o trabalho árduo que é organizar isso. Queria também agradecer a todo mundo que está participando, à mesa, e também ao César, que foi incumbido de comentar a sopa de letrinha que eu enviei para ele. Mas, bom, vou falar aqui de uma parte da minha pesquisa de doutorado que está ainda em desenvolvimento, estou cursando o 3º ano agora, e, bom, muito resumidamente, eu tenho lidado com pessoas que passaram por uma ou mais situações de contato com a morte, sendo essas situações causadas por terceiros. Isso são principalmente situações de ser alvejado por balas perdidas ou em confrontos, no caso de policiais, ou por acidentes de trânsito. E então envolvendo algo como a dimensão da violência urbana, incluindo a violência no trânsito. A alta tensão, o grave ferimento e no extrema proximidade com a morte, na forma como eu tenho abarcado na pesquisa, pode se dar de forma direta ou indireta. Isso é, como eu tinha falado anteriormente, são principalmente pessoas que perderam o movimento das pernas, que sofreram alguma forma de mutilação em trocas de tiro em acidentes de ônibus, carro, moto, como pedestre. Bom, então, o que agrega aqui é a proximidade com a morte, sendo essa morte violenta, abrupta, distintas formas de pensar o luto e de dar continuidade à vida, de superar a perda e de construir futuros possíveis a partir dessa situação. Então, o que eu tenho feito é lidar com a memória dessas pessoas em relação às situações vivenciadas de ferimento, tensão e morte, e a forma como eu cheguei a essas pessoas foram por 3 grupos de apoio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, as perguntas que têm me movido e movido a pesquisa como as situações de ferimento, as situações de morte, elas permanecem na memória dessas pessoas, então, que implica pensar como é a continuidade de vida delas. Também, qual é o peso dessas situações nas mais diversas vivências que elas têm cotidianamente.
que implica pensar a, a multitemporalidade dessas pessoas e também quais são as aproximações, as diferenças entre as distintas formas de contato com a morte, se foi direto ou indireto, se houve algum dano permanente ao corpo ou não. Como os grupos de apoio trabalham essa memória, quais são os efeitos que eles causam, como as pessoas mobilizam as lembranças dessas situações para esboçar planejamentos futuros, para sustentar suas ações presentes. Enfim, mais resumidamente, qual é a atuação da memória nesse processo todo. Lidar com a memória aqui eu não vou tentar dar conta de todos os usos faz dela, porque é um uso múltiplo, né, dos mais diversos estudos. Nós atentamos a sociologia, a antropologia, a história. Então, não vou propor aqui uma exegese do conceito e nem dar conta de todos os usos dele, que ainda normalmente estão associados a categorias como narrativas, testemunho, história oral, esquecimento, trauma, enfim, uma pletora de categorias. Eu vou focar aqui na formulação que eu venho desenvolvendo a respeito de memória a partir do meu trabalho de campo, e vou falar um pouco também do trabalho de campo. Penso que problemas com o uso do conceito, limitações, podem surgir depois no debate. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente como que eu estou propondo compreender a memória. Eu vou voltar nisso no final, depois de ter falado do trabalho de campo, mas eu tenho proposto falar em memória actancial, que, muito resumidamente, seria um conjunto de lembranças envolvendo histórias vividas, histórias escutadas, perdão. Isso é, que justamente não precisam ter sido vividas por elas, mas que tomam forma nas lembranças. Então, é um conjunto articulado de lembranças, as experiências correntes que a cada momento vão se tornando passadas, afetos e emoções junto aos elementos do mundo que as despertam. Então, esse conjunto de um passado desdobrando-se paralelamente ao esboço de ações futuras, a sustentação de ações presentes. Então, é uma memória ativa. Então, não vou falar da memória como uma representação do passado, como poderia ser feito atentando ao Paul Ricoeur, nem dela apenas como uma memória coletiva, pensando no Maurice Rabot, embora essas duas dimensões estejam incluídas aí, principalmente quando pensamos o trabalho do grupo de apoio. Mas, enfim, eu vou atentar também aos afetos físicos, suas variações, suas alterações na potência das pessoas. Pensando como eles se ligam à multitemporalidade das lembranças e atuando na forma como uma pessoa interpreta e compreende aquilo que ela está vivendo no agora. Então, portanto, é uma forma de pensar a memória ligando-se diretamente ao que uma pessoa entende ser possível de efetivar no presente, né? Enfim, eu acho que é uma forma de pensarmos, que eu vim chamar aqui temporariamente de um poder que as pessoas têm, que é o poder delas serem multitemporais, né? Então, é uma forma que eu estou tentando de pensar a memória actancial como os elementos cognitivos que compõem as ações presentes dos atores e seus planejamentos futuros, partindo dessas situações de ferimento, tensão e morte, e dos efeitos constatados pelas pessoas a partir da vivência dessas situações. No texto que enviei, eu busquei justamente construir uma base sobre a qual eu tenho proposto esse conceito, mas eu vou focar agora um pouco no trabalho de campo, senão fica uma coisa completamente solta. Eu fiz a pesquisa empírica em 3 diferentes grupos de apoio. Embora diferentes grupos, eu busquei considerar as questões que eu falei aqui antes, busquei considerar os mesmos pontos, né? E a forma de contato em cada um desses grupos de apoio é diferente. Portanto, eu lidei com vítimas indiretas, que experienciaram a morte pela perda de entes queridos ou de colegas próximos, que é um grupo que funciona dentro do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, que é o grupo que eu vou focar a minha análise, eu não vou poder falar dos 3 por questões de tempo. Temos as vítimas diretas, que sofreram uma grande mudança
em suas vidas por uma grande alteração na estrutura de seus corpos, que são principalmente cadeirantes ou pessoas que perderam membros de seus corpos, que fazem parte do projeto Renascer, que é um projeto que funciona dentro da polícia, embora seja uma iniciativa, parte de iniciativas pessoais, e que inclua civis, atenda também a civis. E temos vítimas diretas que sofreram um ferimento ou presenciaram a morte de alguém e continuam atuando numa rotina de tensão, né, onde a morte é possível para elas, que foi o grupo de policiais ativos de um batalhão, policiais ativos que ainda estão atuando nas ruas, né? Mas eu vou focar aqui no NAVE, que é o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência no Trânsito. Como eu disse, funciona dentro do DETRAN, que é o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. O NAVE ele foi criado em 2003 por uma mulher, hoje em dia psicóloga, chamada Maria José do Amaral, que 3 anos antes, em 2000, ela perdeu a mãe e a filha em um mesmo acidente de trânsito. Elas foram atropeladas por um ônibus, a mãe morreu na hora e a filha horas depois, a filha única dela. E, bom, no processo de luto dela, na busca por direitos, pela justiça, ela entendeu que era necessário para aqueles que, como ela, tivessem perdido pessoas nessas condições, atingissem um equilíbrio interno para que se conseguisse ter uma força para ir em busca desses direitos e da justiça e, no final das contas, a indenização que se dá a partir de um seguro, que é o seguro DPVAT. Bom, já em abril de 2009, em 6 anos de núcleo, já tinham sido atendidos mais de 7.000 pessoas lá. E ano passado, quando eu fiz a maior parte do trabalho de campo, eram 60 pessoas atendidas correntemente por eles. O núcleo ele é formado por psicólogos, uma psicóloga coordenadora mais experiente e 4 estagiários que a auxiliam, e por funcionários desse seguro DPVAT, que é seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Bom, a proposta do grupo é realizar conversas individuais e coletivas. Os próprios psicólogos, assim como as pessoas assistidas, eles colocam que são as conversas coletivas aquelas que mais chamam a atenção das pessoas que procuram um grupo e que mantêm elas nele. Isso são momentos em que pessoas que passaram por tipos de situações, de experiências semelhantes, contam suas histórias umas para outras e trocam apoio. Então, por exemplo, nesse grupo, uma história que é comum, que é alguém que perdeu um filho, alguém que tem na sua lembrança o corpo machucado, sem vida, de algum ente querido. Para ela, é mais efetivo perceber que é possível de retomar uma vida ativa, uma vida saudável após essa morte traumática, a partir de conversas com outras pessoas que passaram pelo mesmo e hoje, embora carreguem essa dor, conseguem lidar com ela de uma forma diferenciada, mais do que pela conversa profissional ou acadêmica de um psicólogo. O NAVE ele é formado basicamente por vítimas indiretas, embora também atenda a cadeirantes ou pessoas que perderam o movimento de alguma parte do corpo. E essas vítimas indiretas basicamente constituem em mulheres mães de vítima e de filhos e filhas e de companheiros que morreram no trânsito carioca, nas vias urbanas. Essas mães, elas colocam que na perda do ente querido, elas perdem também uma parte delas, né? Tendo de reaprender a viver, reformular todas as suas atividades e ressignificar suas experiências, né? A palavra-chave para esses grupos, tanto o projeto Renascer como no NAVE, para alguns psicólogos que trabalham com PMs ativos, a palavra-chave deles é ressignificar e resiliência, né? A ressignificar, embora sejam termos ensinados a eles, passados a eles pelos psicólogos, normalmente o objetivo final já era algo almejado para essas pessoas quando elas contam suas trajetórias, vou falar isso mais adiante. Mas ressignificar é alcançar uma mudança na forma como se sentir em relação à lembrança do filho ou da perda do filho ou de uma filha. Com isso, alterando a potência de agir dessa pessoa, de forma que ela passa
a conseguir se engajar em ações de conscientização e de educação no trânsito, passa a ser a pessoa que vai dar apoio para alguém que passou ressentimentos por isso, enfim, se engajar nas mais diversas atividades. E a resiliência dá uma perspectiva de futuro, a pessoa ampliar a rede de apoio dela, mostrar que ela ainda tem um grande leque de possibilidades à frente da vida dela e muita força para conseguir isso. Bom, vou agora focar em um caso desse grupo que, mais uma vez, que eu acho que para dar tempo aqui, que é de uma mãe, de uma assistida pelo NAVE, que eu vou chamar aqui de Cláudia, né? Em toda a minha entrada com o grupo, tem uma série de acordos entre nós e de documentos, e dos acordos de ética era não usar o nome dessas pessoas, embora algumas tenham me pedido, né? Elas querem publicizar as histórias delas. Mas, no caso aqui, eu vou chamar ela de Cláudia. A Cláudia, ela perdeu o filho caçula dela em um acidente de moto no início de 2014, tendo chegado ao NAVE no final de 2016. Ela chamou a atenção ao chegar no núcleo por ter abdicado de jantar e de almoçar desde a morte do seu filho. Então, ela estava há 3 anos, basicamente, se alimentando de pão, água e biscoito, alegando ter perdido o apetite dela, né? Nesses 3 anos, ela também contou ter sido atendida por algum grupo de apoio, também coordenado por uma psicóloga, mas que ela teria saído porque essa psicóloga brigava com ela e ameaçava expulsá-la do grupo caso ela não voltasse a se alimentar. Então, nas palavras dela, justamente respeitando todo o momento que ela estava passando e ainda expondo a outras pessoas. Paralelamente a isso, ela descobriu que o marido dela estava traindo ela e ele a agrediu quando ela descobriu. Então, ela ainda passou por um divórcio, tudo isso ao mesmo tempo. Eu estou usando ela, inclusive, aqui, porque ela é um caso paradigmático, mas essa é uma história comum entre as pessoas atendidas no NAVE. Mas ela disse que o mais importante ali era a dor da perda do filho dela. Ela disse pensar a todo momento nele e na morte dele. Bom, ela conta, por um lado, que ela parou de comer pela uma falta de apetite, mas, por outro, ela também estava testando se ela merecia morrer ou não, já que o filho dela tinha falecido. A questão dela é que era tão dolorosa a lembrança da morte do filho, que é como se ela morresse todo dia que ela continuou sem ele. É uma coisa comum na fala dessas mães, que é como se elas tivessem perdido uma parte do corpo delas. No caso da Cláudia, ela perdeu a parte que tinha um apetite. Tem uma outra mãe que diz que na morte da filha única dela, ela perdeu a memória dela. A outra diz que perdeu a vontade de sair, que ela gostava muito de ir para samba e depois disso parou. Então, inclusive, ela também teve medo de sair às ruas, a Cláudia, tendo suas primeiras idas ao NAVE, foram todas acompanhadas por uma amiga ou uma filha mais velha, e ela conta que foi somente com as idas frequentes ao NAVE, pelo estímulo da amiga e da filha mais velha dela, pela conversa com a psicóloga e, sobretudo, por mães que tinham passado por isso há 10 a 5 anos, que ela conseguiu começar a lembrar de forma diferenciada do filho dela. Lembrando pelo orgulho de ter carregado ele por 9 meses, de ter concebido ele, de tê-lo criado e convivido com ele por mais de 20 anos, evitando que a lembrança dele fosse a partir da memória, da morte. E com isso ela conta que tem conseguido voltar a sentir fome, né? Ela come uma vez por dia arroz e feijão. Ela consegue ir sozinha ao NAVE e, inclusive, dar ajuda a outras mães. E agora está retomando uma vida ativa, voltando a estudar. Ela tinha parado de estudar na 5ª série, que acho que hoje é o 6º ano, se não me engano, aqui no Brasil, e ela está fazendo um curso noturno. Só uma questão, nas entrevistas com as mães que eu fui conhecendo, né, por frequentar o NAVE, e os psicólogos foram me apresentando a elas, e depois elas, entre elas mesmas, foram me apresentando e tiveram... Essa questão do corpo é muito importante. Eles realizaram uma época aula de dança, e eu fiz essa aula de dança, que infelizmente foi gravada. Quem me conhece sabe que eu mal consigo ficar em pé. Mas, enfim... Não.
Então, nesses momentos, eu fui conhecendo elas por frequentar o nave e nas ações deles. A minha questão, quando eu conhecia a mamãe, quando eu começava a ter uma relação com ela, era perguntar como que ela tinha chegado ali, né? Como que você veio parar no núcleo? E a partir daí elas iam me contando as histórias delas, iam para caminhos diferentes, óbvio que com pontos comuns. Eh, Mas uma coisa comum, por exemplo, que nem a Cláudia fazia, era contar sobre a vida dela em termos de uma série de situações. Você tinha as situações antigas de vivência com o filho, eh, fins de semana, almoços de fins de semana, em que ele estava lá, o carinho que ele tinha com ela e com a irmã. Tem a situação de perda, como ela foi informada daquilo, o que ela pensou e lembrou na hora, ah, como foi a ida para o hospital. Você tem situações presentes, que é justamente a busca por apoio, a busca por dar apoio a outra pessoa, buscar recuperar uma lembrança do filho de uma forma feliz, se isso surgir numa conversa a partir de agora, né? E situações futuras, que são projeções de voltar, no caso dela, a almoçar, a acabar o colégio e realizar mais atos de conscientização e educação no trânsito. Então, são situações passadas, presentes e projetadas, mas que não indicam um caminho único de história ou de narrativa. Justamente essas lembranças se intercambiam multitemporalmente. Elas são recuperadas fora de ordem. Então, por exemplo, a situação da perda ou da dor pode tomar forma, ou ela pode pensar nisso, ou pode tomar forma repentinamente, afetando o dia presente dela, de forma que hoje em dia, de novo, ela para de almoçar, ela fica com medo de ir às ruas, e é o momento onde a psicóloga ou as amigas dela ligam para ela, para lembrar a ela que ela pode pensar de uma forma diferente sobre aquilo. E em cada uma dessas situações, os assistidas, eles encaram qualificações dos estados dele, né? Por vezes são enlutados, por vezes são coitados quando eles identificam que as pessoas ao redor deles estão com peninha, que é uma coisa que eles não gostam, ou estabilizados, que é quando eles estão se sentindo bem para viver as mais diversas situações que eles precisam viver. E esses estados, eles informam a potência de ação deles, né? Então, por exemplo, quando a Cláudia ela diz que ela está sofrida, né, pela lembrança repentina do corpo sem vida do filho, e essas lembranças são compostas por seres tanto humanos como não humanos, isso é, pelo filho, pelo corpo do filho morto, pela moto, pelo prato de comida que ele deixou para jantar depois, né, que algumas pessoas pensam que foi por isso que ela ligou, inclusive, a falta de apetite, a morte dele. Então, nesse momento em que que ela se considera sofrida, ela não consegue sair de casa de novo, não consegue dar continuidade a... Isso está valendo ou não? Ah, tá. As atividades que ela recomeçou. Então, assim que eu venho pensando, a memória quitancial é um tipo de memória ativa, informando multitemporalmente ações presentes e planejamentos futuros. Se temos o termo de actante, como o linguista Alguir das Greimas mobilizou, no estudo dele dedicado a analisar narrativas, e como o próprio Bruno Latour também já lançou mão para falar da questão da simetrização, um actante significando aquele ou aquilo que pratica ou sofre um ato, né, sendo uma pessoa ou uma coisa que faz parte de um processo, fazendo diferença numa narrativa. Pensar a actância, principalmente da forma como o Alexandre Werneck vem pensando, ele que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, a actância ela diz respeito à potencialidade de um ser, não somente em termos de decisão, mas também em termos de influência em um quadro situacional. Então, é algo que é efetivo em um quadro situacional, podendo ser diversos os papéis actanciais assumidos por esse ser, podendo ser uma coisa, uma pessoa. O próprio Michel Pollack, que considera as memórias, sejam individuais ou coletivas, que elas incluem o que elas são formadas, tanto por personagens,
são personagens, lugares e acontecimentos. As memórias são compostas por isso, que eu venho, inclusive, propondo que isso pode ser lido como 3 actantes possíveis. Então, quando eu falo em memória actancial, e agora estou indo já para o final, eu estou falando das vivências passadas como estocadas na mente, de bagagens de experiências compostas por variados actantes, como podemos pensar no caso da Cláudia, são momentos de felicidade com seu filho, o ente querido vivo nas mais diversas festividades de Natal ou Páscoa, que é algo que sempre retorna a ela nessas datas, uma emoção específica em relação a algum momento da infância dele, mas também a dor sentida quando ela foi informada da morte, pessoas da família ligando para ela, ou correndo para o hospital, marca de sangue, pesadelos que ela tem com a morte dele hoje em dia. Então, são actantes que caracterizam as lembranças a serem mobilizadas ou a surgirem repentinamente em situações presentes, que vão ser trabalhadas junto a esses grupos de apoio. Então, esses elementos eles flutuam multitemporalmente, e, a partir disso, a memória ela atua naquilo que entendemos ser possível de efetuar. Então, o que eu tenho buscado falar em actancial é de uma memória que ela é ativa na interpretação e na geração de consequências presentes e futuras, né? Obviamente, já tem uma série de estudos que concebem a memória como compondo o presente, mas, normalmente, determinando esse presente ou o marcando profundamente, o que corre o risco de substancializar uma pessoa enquanto traumatizada, né? E é justamente uma coisa que a questão da pena ou de chamar alguém de traumatizado é uma coisa que não é desejado, pelo menos aqueles que são os assistidos desses grupos, né? E também tem outros estudos que mostram como o presente a memória também ela é efetiva no presente por formas múltiplas, como comemorações com rituais, ou está em disputa pelas comissões da verdade, né? Mas, então, para fechar agora, o que eu tenho buscado é destrinchar os mecanismos de operação e elementos compondo essa proposição específica de memória actancial, explorando tais mecanismos por meio da competência dos atores em dar prosseguimento às suas vidas, no lidar com suas próprias distopias realizadas, né? Foi até a questão que eu coloquei ontem para o Chateau Renaud, mas vou deixar para discutir isso em outro momento. Com essa eu encerro. Obrigado. Bom, obrigado, Vitória. Então, eu vou passar a palavra aqui para o César, então, que vai debater os 3 trabalhos apresentados agora. Obrigado, Cantu. Bom, queria começar, com os demais colegas, agradecendo imensamente esse convite, que eu recebi com muita alegria, agradecer a coordenação, agradecer especialmente ao Diogo, de quem partiu o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui nessa condição de debatedor, poder dialogar com o professor Fábio, com quem eu estive, inclusive, numa mesma mesa, num outro encontro de pragmatistas, dessa vez em Portugal, no seminário organizado pelo professor José Rezende. Samantha, Vitório, fazemos parte Samantha e Vitório fazemos parte do mesmo núcleo de estudos da FRJ, núcleo de estudos sobre a violência, mas, ao mesmo tempo, são 3 colegas cujos trabalhos eu conhecia um pouco de ouvido, mas que eu nunca tive a oportunidade de ler, de tecer um diálogo efetivamente, né? Então, essa é uma oportunidade ótima para mim também, nesse sentido. Eu vou organizar os meus comentários em 2 partes, tá? Fazer, enfim, 2 movimentos, assim, né? O primeiro é de tentar trazer alguns pontos em comum, assim, né? Algumas conexões entre as 3 apresentações, né? Tendo em mente esse pano de fundo das identidades e das trajetórias. Num segundo momento, então, eu vou trazer algumas questões específicas relacionadas a cada trabalho e produzindo essas questões também pensando um pouco em contraste, às vezes de forma complementar,
em relação aos meus próprios trabalhos de campo.